Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 17 de março de 2026, hoje é terça-feira. Hoje nós estamos no nosso 21º dia da caminhada de oração 13. O tema do dia é o vaso de alabastro. O texto-chave vai estar em Mateus capítulo 26, no versículo 6 e 7, e João capítulo 12, versículo de 1 a 8. Também vamos estar lendo Ezequiel 47 e alguns versículos. Irmãs, mais um dia com a graça de Deus. O dia que tá lindo, depois de mais de 24 horas de uma chuvinha. E o dia já está trazendo uma graça diferente, porque a primavera está chegando daqui 3 dias. E só quem passa por mais de 6 meses aí de inverno intenso sabe a alegria que é ver essa terra renascer novamente quando vem as flores e as folhas nas árvores, enfim. Quem não acompanha a caminhada, quem não conhece, quem está fazendo pela primeira vez, eu vou deixar depois, quando estiver falando da primavera, a gente vai deixar fotos de flores e tudo para vocês contemplarem um pouco como que é maravilhoso. E eu sempre falo que essas estações aqui, elas que me ensinaram muito sobre essa, esse despertar de estar atenta às fases, às estações. Então, eu fico muito feliz que eu não estou passando por essa terra sem contemplar essas maravilhas, né? E aonde a gente estiver, a gente pode contemplar. Eu sei que país tropical como o nosso Brasil é um pouquinho mais difícil distinguir ali as estações, que às vezes está tudo. O clima não muda tão drasticamente, não tem tanta transformação, mas mesmo assim a gente consegue observar aquilo que Deus está fazendo. Mas vamos lá no nosso devocional de hoje. Ontem nós falamos sobre o vaso do incenso, né? Nós falamos do incensário do sacerdote, que era um serviço, uma dedicação diária e privada ao Senhor. Mas hoje nós vamos falar do vaso de alabastro. E todo mundo conhece a história, né, irmãs? Da mulher que quebrou o vaso de alabastro aos pés do Senhor. Esse vaso de alabastro era um vaso feito de uma pedra branca, lisa, e ele continha esse perfume caro, e ele precisava ser quebrado para liberar o perfume. Então, ele não era um vaso, não era algo que você usava a qualquer momento. Era algo que a mulher, ela guardava para um momento muito especial. Muitos dizem que talvez numa noite de núpcia, era algo para uma ocasião muito especial. E ontem nós falamos desse vaso do incensário, que era uma dedicação, uma oração, uma adoração privada, né? Era o sacerdote ali no templo com o Senhor. Hoje nós vamos falar de um nível de intimidade e adoração aonde nós nos rendemos por completo, não importando o que os outros vão dizer, e é uma adoração em público. É uma adoração assim que ela já não esconde mais de quem ela é serva, né? De quem é o amor quem é o amor da vida dela. Então é um nível de adoração que exala o perfume em toda a casa. Então vamos ler o texto, Mateus capítulo 26, versículos 6 e 7, que fala assim: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, e lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: Para que esse desperdício? Esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhe: Por que molestar essa mulher? Ela praticou boa ação comigo, porque os pobres sempre vão ter convosco, mas a mim nem sempre tereis. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela fez isso para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Vamos ler agora João capítulo 12, que fala também dessa história. Vamos lá, João capítulo 12, versículo 1 a 8. 6 dias antes da Páscoa,
Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Disseram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia. Não, irmãs, vamos ler de novo que eu li errado. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra do bálsamo de puro nardo, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e a enxugou com seus cabelos e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para atrair-lhe, disse: Por que não vendeu esse perfume por 300 denários e não deu aos pobres? E isto disse ele, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão. Tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixai-a, que ela guarde isto para o dia do que me embalsamarem, porque os pobres sempre tende convosco, mas a mim nem sempre tendes. Irmãs, existem uns 3 a 4 textos sobre essa história, e há uma controvérsiazinha se é a mesma história ou se é história diferente. Então aqui, porque em João fala que era Maria, irmã de Lázaro, né? Em Mateus fala só a mulher que quebrou, e ele estava na casa de Simão, de outra pessoa. Mas eu vou escolher aqui como Maria, que é a que eu li agora, né, em João. Que ele tá. Por quê? Porque eu amo a história de Maria, e a Maria, ela, quando a gente lê ali a história de Marta e Maria, que Marta se indignou com Maria, Maria era uma mulher que estava aos pés do Senhor, aprendendo do Senhor. Ela sabia, ela parava tudo para ouvir e aprender com o Senhor. Não que eu vou escolher essa parte assim, só para vocês ficarem, já estou deixando claro aqui, porque às vezes a gente vai ler e vai falar, mas é a mesma história, não é a mesma história? Há uma controvérsia, não se sabe ao certo se era a mesma história ou se era duas histórias diferentes, enfim. Isso aqui não é importante nesse momento, é só para vocês ficarem sabendo. Mas eu vou escolher a de Maria, tá bom? Que é essa aqui de João, capítulo 12. Uma parte interessante aqui também, que fala assim, 6 dias antes da Páscoa, que já estava preparando ali Jesus já estava preparando ali para se entregar, né? E nós estamos caminhando para a Páscoa. Já está na quaresma, né, irmã? Já estamos preparando aí para a Páscoa. Então Maria, eu quis escolher que fosse Maria por isso, porque ela já era uma mulher que ela já estava se entregando, ela já estava abrindo mão do dia a dia, das coisas dela ali, para poder, porque ela entendia a profundidade de estar com o mestre. Coisa que a Marta ainda estava relutando, né? Ela queria servir com o dom dela, o talento dela, mas ela ainda estava presa a muitas coisas, porque o próprio Jesus é que falou para ela, Marta, Marta, você anda fadigada com tantas coisas e uma só é necessária, e a Maria escolheu a boa parte. Então, por isso eu vou escolher esse texto aqui de Maria. Essa mulher, essa Maria, né, ela tinha reserva, que a gente estava falando, ela tinha reserva. Ela já tinha pagado o preço, porque era algo muito caro. Dizem que valia um salário do ano todo. Ainda mais naquela época, né? De tanta dificuldade para muita gente. Não era todo mundo que tinha as coisas acessivelmente. Então, ela já tinha, assim, se preparado. Que a gente possa exemplificar essa história e trazer para a nossa vida. Então, ela era uma mulher que ela tinha reserva desse azeite, esse óleo. Esse perfume era feito com azeite, né? Com o óleo, porque aí ele impregnava mais, ele durava mais, não era uma coisa tipo os perfumes de hoje, que é a base de álcool, que na hora que ele cheira, mas daqui a pouco ele evapora. O óleo, ele impregna mais. E ele
dura por muito tempo, muito tempo. Então, ela entendia o valor da reserva, do preço pago, porque era algo muito caro. E ela quebra esse vaso. Ela escolhe esse momento. Eu vou honrar, eu vou adorar. E eu vou demonstrar isso no meio de todo mundo, eu não quero nem saber. Ela sentiu que era o momento e ela fez. E ela quebra esse vaso. Ela quebra para derramar adoração. E esse é um nível maior. É o nível da paixão, de fogo que queima no espírito, que nos transforma. É um nível de lágrimas, porque ela adorou o Senhor, né? Ela derramou aos pés de Jesus e ela enxugava com seus cabelos e encheu toda a casa com seu perfume, e ela enxugava os pés do Senhor com seus cabelos e com lágrimas, né? Cabelo, irmãs, cabelo, especialmente da mulher, ele representa comprometimento, representava. É importante o cabelo, não é só como hoje na nossa cultura, que é só ter cabelo para nos enfeitar, não era isso, as mulheres valorizavam os seus cabelos, tanto é que não podia nem mostrar o seu cabelo em público, né? As mulheres usavam o véu, se cobria. Cabelo, ele tem uma importância. Não estou sabendo explicar a palavra certa aqui, mas ele tem um comprometimento. Mas ali ela solta os seus cabelos na frente de todo mundo e ela enxuga os pés do Senhor com esse cabelo, com as suas lágrimas. Porque eram lágrimas de gratidão, lágrimas de amor, lágrimas de adoração pelo amado da alma dela. Ela estava num nível de unidade com ele, assim, tão profundo que ela, eu não sei dizer, porque eu não estava lá, não conheço ela, né? Mas a gente pode imaginar que, porque ele fala, ela está fazendo isso para o meu, ela sabe o que ela está fazendo isso para o meu sepultamento, ela está me preparando, né? Ela está me preparando aqui. Deixa ela, que ela está me preparando. É como se o espírito dela soubesse. Ela foi impelida pelo Espírito Santo a fazer isso, né? Então é um nível de adoração assim que ela não quis saber quem estava ali. Ela era liberta. Ela era livre de sem se importar com a opinião do outro. Ela era livre para viver o sobrenatural, para ir além, aonde ninguém foi. Ninguém foi, nenhum daqueles homens, nenhum dos discípulos que andou com ele fez o que ela fez. E e era uma mulher que ela escolheu se quebrar no nível de se derramar por completo, se desnudar por completo, de abrir mão de si mesma. E eu quero ser quebrada e me quebrar na adoração. Eu acho que é isso que tem que ser o desejo do nosso coração. E não ser quebrada na vida pela dureza de coração, pelas dificuldades da vida. Não ter que ser quebrada pelo Senhor por causa da dureza, por causa da iniquidade, por causa do pecado, mas que nós escolhemos ser quebradas em adoração, que nós venhamos escolher a ser quebradas nesse derramar. E quando ela quebrou aquele vaso, todos sentiram o aroma daquele perfume, né? Vamos ler aqui de novo. A Maria, tomando uma libra de bálsamo do nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Todo esse trabalhar que nós estamos falando, de nos limpar, de nos conhecer, de encher, de ser cheia da palavra, do óleo, do vinho, né, de deixando tudo que tudo que impede esse vaso, como eu disse lá no início, né, 20 dias atrás, dessas raizezinhas de amargura que vai segurando o vaso, que vai prendendo o vaso, que pode chegar até romper o vaso, né, de tamanha pressão. Até postei no início aí, uma irmã, no dia seguinte, quando ela abriu a porta, ela viu que o vaso dela tinha rompido, que as raízes tinham rompido aquele vaso, e foi um simbolismo assim incrível para a nossa caminhada, porque era sobre isso que nós estávamos falando. Então, as amarguras, as lutas, a malignidade, o mal,
o peso da vida, tanta coisa pode romper esse vaso. Mas também nós podemos escolher viver uma vida diferente e nós decidimos nos quebrar em adoração, entregando para Ele o melhor. Isso aqui, para ela chegar no nível disso aqui, ela está livre, ela está muito livre. Eu não estou falando aqui, mas de uma adoração só. Um dia eu tive um momento muito legal de adoração no meu quarto, lá na igreja. Isso é o início. Eu estou dizendo de uma vida. Isso aqui, ela mudou a vida dela. Isso aqui foi um... Tanto é que Jesus disse, aonde for pregado o evangelho, vai se falar dessa mulher, vai trazer à memória aquilo que ela fez. Então Maria era uma mulher que ela vivia aos pés do mestre, aprendendo com ele. E nesse viver aos pés do mestre, todo dia, toda hora um pouquinho, você vai conhecendo ele cada vez mais, vai se apaixonando por ele, vai entendendo que ele é o nosso tudo, que ele é o nosso marido, que ele é o nosso mestre, que ele é o nosso irmão, que ele é o nosso patrão, que ele é o nosso amigo, que ele é o nosso tudo. Ele é o ar que nós respiramos, ele é o nosso fôlego de vida, ele é o nosso sustento. Você vai vivendo cada dia mais, se entrosando com ele, se misturando as essências ali, e aí sim nós vamos conseguir fazer isso. E aí eu quero perguntar, onde estão as mulheres dispostas a fazer o que ninguém fez? Você já fez algo para Deus assim, diferente de tudo que você já ouviu falar, ou diferente de tudo que você já conviveu? Onde estão as mulheres que desejam tocar ao Senhor como ninguém tocou e se derramar em adoração ao ponto de todos sentirem o perfume da sua adoração? Nós vamos encontrar empecilhos para fazer isso, porque nos textos a gente vê os discípulos falando e até mesmo Judas, né? Para que isso? Para que esse desperdício? Seria melhor a vender e dar para os pobres. Críticas, a gente sempre vai ouvir, né? A gente sempre vai ter quem nos critica. Para que isso? Por que ficar sempre tendo que estudar a Bíblia, tendo que mudar, tendo que transformar? Deus é amor, Deus não exige tanto de nós assim, isso é fanatismo. Para que essas coisas, né? Para que se esforçar tanto? Para que fazer jejum? Para que se dedicar? Para que se consagrar? Nós vamos sempre ter essas críticas que querem nos paralisar. Mas nós não podemos ouvir críticas de quem não construiu nada, né? As críticas construtivas de quem não construiu nada. E é por isso que Deus, irmãs, é por isso que eu estava falando, que a gente chega num ponto que você começa a não participar de muita coisa, de não aceitar muita coisa. E não é por orgulho, não é porque já achou que chegou num nível que não tem que se misturar, não é isso. É que, aí agora eu quero falar do texto que eu vou estar lendo, das profundidades. Deus tem níveis de profundidade. A vida tem os seus níveis, a vida espiritual ela tem nível. E às vezes nós vamos passando de nível, quando nós passamos de nível, nós temos que entender que não dá para ficar regredindo, voltando lá atrás, só por companheirismo, né? Vamos ler esse texto, que aí eu entro no que eu quero falar aqui desses níveis. Então, espero que a gente tenha entendido sobre o vaso. Nós estamos falando de vaso esses dias todos, né? Tem muitos dias falando de tudo quanto é tipo de vaso. Eu acho que esse é o último nível de vaso, o vaso da adoração, o vaso que você derrama o seu melhor, derrama o mais profundo do seu coração. Todos nós, irmãs, todas nós, todo ser humano, ele é diferente. E ele vai prestar um culto para o Senhor diferente. Não é uma adoração em massa. Quando nós estamos todos adorando ao Senhor, não está tudo igual, não. Não pensa você que nós estamos na igreja, aquele louvor lindo, o momento de adoração, e Deus olha e fala, que legal, tudo igual, todo mundo. Não, Deus sabe cada um, Deus sabe a profundidade de cada um, Deus sabe o perfume que exala de cada um, né? Deus sabe o quanto nós temos derramado, ou o quanto nós temos retido,
Deus sabe o quanto nós temos entregado, o quanto nós temos deixado de entregar, como Ananias e Safira, né, que mentiu ali, fazendo de conta que estava entregando tudo, mas mentiu. Deus sabe tudo. Então, nós é que temos que cultivar o nível de adoração, de comprometimento que nós queremos. Nós estamos caminhando ali com todo mundo, né, no nosso rumo ao céu, esse é o nosso objetivo, rumo à eternidade, rumo em receber o Messias, o milênio, todas as coisas, o mundo espiritual, de tudo que o mundo espiritual tem nos reservado, que virá, tanto nessa vida como na vindoura, mas nós temos que entender, eu tenho um caminhar separado, eu tenho um caminhar aos pés de Cristo. Mas vamos ler Ezequiel, que eu quero falar sobre os níveis. Ezequiel capítulo 47, no versículo 1 ao 12. É um pouquinho longo, mas vamos lá. Depois disto, o homem me fez voltar, a visão de Ezequiel, tá? Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. Eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente. Eis que corria as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Ele mediu 1000 côvados e fez passar pelas águas, águas que me davam até os tornozelos. Ele mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que davam até os lombos. Ele mediu ainda outro 1000 côvados e era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deviam passar a nado, pelo qual não podia passar. E me disse isso, viste isto, filho do homem? Então ele me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvore, de um lado e de outro. Então ele me disse, essas águas saem para a região do oriente, ele desce a campina, entra no Mar Morto, cujas águas ficam saudáveis. Toda criatura vivente que passar, viverá. Por onde quer que passe este rio, haverá muito peixes, e chegarão essas águas, as tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que este rio passe. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi e Englaí haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Agora, os últimos versículos que é de importância total. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fornecerá sua folha, nem faltará seu fruto. Nos seus meses produzirão novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Isso aqui fique muito claro, irmãs. Essa árvore plantada junto ao rio vai ter fruto, vai produzir os seus frutos nos seus meses. Cada fruto nos seus meses e vai servir de alimento e a sua folha de remédio. Por que eu quis ler esse texto? Ontem nós falamos também de Ezequiel. Deus mostrou para Ezequiel homens e mulheres vivendo uma falsa adoração, uma abominação no templo, né? Vivendo, colocando fogo estranho diante do Senhor, incensos falsos, incenso ruim, praticando abominação. Foi isso que Deus mostrou para Ezequiel ontem. Mas nesse texto, Deus está mostrando para Ezequiel um rio que sai do templo e que você que tem que escolher o nível. Que nível nós queremos estar? O rio está aí, irmãs. O rio está aí para a gente ir até o tornozelo, para a gente ir
até os joelhos, para a gente ir até os nossos lombos, para a gente chegar num nível que que não se podia nem atravessar a nado, porque já estava muito, você tinha que mergulhar nas águas profundas. A vida espiritual tem o seu nível. É por isso que eu gosto disso, de estudar, de trazer temas, de estar sempre buscando, porque existem níveis. Eu não posso estar vivendo hoje com níveis de 10 anos atrás. Eu não posso estar vivendo hoje com níveis de 4 anos atrás, com nível do ano passado, com nível do mês passado. Deus nos criou para crescer de glória em glória. O problema é que nós nos distraímos, nós nos emaranhamos nas lutas, nas dificuldades, no dia a dia, nas distrações, e a gente não cresce. A gente fez um curso uma vez, um curso de um livro, Mulheres Surpreendentes. E algo que ficou bem, bem no meu coração nós temos que ser mulheres surpreendentes. Nós temos que ser mulheres surpreendentes. Essa nova fase que eu estou dizendo de perimenopausa, de menopausa, de passar para os 50, gente, isso é uma virada que a gente tem que se tornar uma mulher surpreendente. Se você quiser, né? Tem como uma obrigação. Se a pessoa quiser. Tudo se a gente quiser. Aqui mesmo está falando aqui, o homem foi mostrando para Ezequiel, os níveis estão aqui. É a gente que tem que desejar. Que nível você quer? Quer andar com as aguinhas só nos tornozelos? Ok. Mas depois não vai também querer viver coisas de quem está vivendo no nível de mergulho. Depois não vai querer, a gente não quebra, a gente não está nem se deixando de se quebrar por Deus, ser tratado, mas também não vai querer viver coisa de quem está quebrando o vaso de alabastro. Depois não vai pleitear com o Senhor, por que fulano tem, que a pessoa tem, sendo que a gente também não está se entregando. E é o que eu disse ontem, o mesmo Deus que fala com uma mulher que você admira, que você acha que é usada, a mesma fonte está lá disponível para nós. Depois que eu entendi isso, porque quando mais nova, quando eu comecei quando eu tinha uns 18 anos, né, que eu comecei a ver ali, começou a aparecer as grandes pessoas que eu comecei a admirar, você fala, gente, que nível é esse, né? Eu não sei, eu sou fominha, né? Então como que a pessoa conseguiu? Como que a pessoa sente? Como que a pessoa flui? E aí eu entendi, você vai buscando, vai vivendo sua vida, às vezes Deus te separa, às vezes Deus te esconde. E quando eu passei por esse primeiro esconderijo, a gente não entende, né? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou... Parece que está tudo meio travado, Deus te esconde para você ser você e ele. É uma luta entre só você e ele. Ninguém vai te entender, mas é ele te preparando para que você entenda que ele é uma fonte inesgotável. E aí o dia que você entende, irmãs, o dia que você entende que a mesma pessoa que é grande aos olhos dos homens, o que a pessoa tem, você também pode ter, porque é o mesmo pai e ele quer dar para os filhos, tá tudo disponível. Nossa, a nossa vida rompe. Então, é isso, você é que escolhe qual é o nível que você quer. Essa caminhada de oração é para ela ir nos entregando as nossas pérolas. Todo dia você pega um pouquinho, todo dia você pega um romper, todo dia você pega um pouquinho, acende um pouquinho do seu fogo para queimar um pouco mais, para desejar um pouco mais, para ir além um pouco mais. E assim Deus vai fazendo, assim Deus vai nos transformando. Então eu quis trazer esse texto para fazer esse paralelo entre ontem, aquele povo que estava lá no templo fazendo abominações, e agora tudo isso que Deus está mostrando. Qual é o lado que a gente quer estar? A gente quer estar nesse lado onde está havendo desalinhamento espiritual, onde está havendo abominações, onde está havendo aquilo que faz o nosso coração duvidar,
ou a gente quer estar realmente no lado que tem esse fluir das águas? Então, a nossa vida espiritual, ela tem esses níveis de profundidade. E é lá, nesse rio, que nós vamos descobrir os tesouros escondidos. Porque é aqui que está as árvores que dá o seu fruto. De um lado e de outro desse rio tem árvore que dá o fruto. E o que tem a ver essas árvores? Nós vamos comer dessas árvores, nós vamos nos alimentar, nós vamos nos saciar, nós vamos nos transformando. Quando você come uma comida, ela não entra no nosso corpo e ela afeta todo o nosso organismo, né? Se for uma comida boa, nós vamos ficar saudável, vai ser transmitido através do brilho do nosso rosto, do brilho do nosso cabelo, do fortalecimento. Mas quando nós comemos porcariada, também vai transmitir. Mesma coisa é a vida espiritual, irmãs. Se você vai além e come coisas saudáveis na presença do Senhor, você vai transmitir. Se você também não come nada espiritual ou está comendo comidas contaminadas, também vai transmitir. E nesse rio tem essas árvores que dão fruto. E, ao mesmo tempo, ele fala que também lá tem as árvores que vai dar os seus frutos de mês em mês e que vai servir de alimento e até as folhas vão ser remédio. E essas árvores, a Bíblia diz que nós somos como árvores, né? Plantadas junto aos ribeiros. E essas árvores aqui do final somos nós. Se nós tivermos plantada junto aos ribeiros de água do templo, nós vamos dar frutos. Nós vamos ser como alimentos e nós vamos ser cura para as pessoas. Porque tudo que nós falamos do óleo, de tudo que Deus tem feito em nós, também é cura para os demais. Essa é a palavra do dia, essa é a mensagem que eu quero deixar para a gente meditar, que nós venhamos ser como Maria, aos pés do Mestre, aprendendo todos os dias. Todos os dias. O que Deus quer nos ensinar? E aí uma partezinha aqui que eu estava falando e eu parei, que eu ia falar de níveis, quero voltar aqui para a gente falar dos níveis. O que acontece? Na medida que você vai, quando eu disse que nós temos que preservar a nossa unção, nós temos que proteger o nosso óleo, tudo que nós recebemos do Senhor, nós temos que aprender a proteger. Proteger não é reter só para você. Proteger é você saber o momento certo, né? É proteger o seu coração, é proteger a sua mente, é proteger os seus olhos, proteger os seus ouvidos. Nós temos que proteger, porque se nós estamos cheios desse vaso de alabastro, temos que proteger. Como eu disse lá da mosca morta, que se cair vai estragar todo o unguento. Então, eu estava falando de níveis. Por que eu falei, né? Não dá para ouvir mais qualquer coisa, não dá para fazer mais qualquer coisa, não dá para você andar como você andava, de qualquer jeito, depois que você vai passando de nível. Então, uma pessoa que já está num nível, o rio começa com as águas nos tornozelos. Uma pessoa que está com as águas no pescoço, vamos botar no pescoço, não tem como ela ficar voltando para as águas no tornozelo por causa de um sentimento de pertencimento. Ah, mas a minha amiguinha que eu tanto gosto, ou a minha família, ou a minha igreja, eles estão lá no nível do tornozelo. Deixa eu ficar voltando lá. Deixa eu ficar voltando. E eu não estou falando por orgulho, irmãs. É porque Deus te chamou para ir para frente. E eu estou falando de algo que eu vivi, eu estou falando de algo que eu tive que aprender. Por muitos anos, eu até ia lá nas águas e depois voltava. E esperava, ou então parava, estagnava. Eu queria tanto aquela minha amiga comigo, eu amo tanto ela, eu queria tanto que ela vivesse isso, eu vou esperar aqui um pouquinho, né? Ou às vezes a pessoa ali ainda nem entrou com as águas no tornozelo, a gente está lá esperando. Eu vou esperar o marido, quando ele chegar no nível que eu desejo, no nível que eu tô, aí a gente vai nadar junto, vai ser maravilhoso. E a gente fica parando, esperando as pessoas. E isso não é que a gente está deixando ninguém para trás, mas quanto mais você for, mais você se encher, quanto mais você... Maria, com certeza, ao quebrar o vaso, ela tocou muitas pessoas que estavam ali na casa. Ela, com certeza, ela não fez isso pensando nisso, ela fez isso pensando nela e no amado dela. Mas, com certeza, ela despertou, nossa, que nível é esse?
que nível de entrega, que nível de dedicação, que nível de adoração. Então, a gente não pode ficar voltando por causa do nível de pertencimento. E aí, a gente volta, não é só por causa do outro, eu estou falando do outro, né? A gente volta para esperar o outro, mas é por causa de nós que não estamos libertos, todavia. A gente não está liberto 100%. A gente não está liberto do que os outros pensam. A gente tem medo de crescer, a gente tem medo de romper, a gente tem medo de deixar de ser quem a gente era, a gente tem medo de se tornar o outro vaso que o oleiro quer fazer. Por que a Bíblia diz? Que o vaso pode ser transformado em outro, vai depender do que Deus quer, e às vezes Deus quer te transformar de tal maneira que você vai ser uma mulher surpreendente. Mulher surpreendente é alguém te encontrar e falar: não é possível que você é mais a mesma. O que aconteceu? Né? E a gente tem medo de se tornar essa mulher surpreendente. A gente tem medo de deixar de ser quem a gente é. Como eu vou dizer? A gente se acostumou. Então, eu queria deixar essa outra parte da ponderação. Aprenda a romper. E eu lembro de um dia que o Senhor falou no meu coração: não é mais para parar e esperar ninguém. Não é mais. E também não tem que dar satisfação, porque eu já te falei, eu falei aqui com vocês que eu tenho essa mania, né? Tem que dar satisfação, né? Você não tem que dar satisfação porque cresceu, onde cresceu, como cresceu, por que foi, por que não foi. Só vai. Só vai. Às vezes a gente para também para esperar o outro, porque a gente tem medo de perder o outro, né? Ai, mas se eu não esperar, eu posso perder aquela amiga. Como é que vai ser? Como é que vai ser com o marido? Se eu avançar demais espiritualmente, ele ficar. Gente, cada um tem o seu nível. E cada um vai no nível que quer. Até que eu entendi isso. Minha filha, por que você quer trazer alguém para o fundo? Por que você quer trazer a toda força, a toda marra? Trazer alguém para mergulhar no rio? Se a pessoa não quer, ela gosta só no tornozelo. Ela só quer pagar preço até o tornozelo e está tudo bem. Só que ela só vai viver até o tornozelo, ela só vai viver as bênçãos que tem até ali. Viva a sua parte. E isso foi tão libertador, né? Imagina a Maria tendo a luta interna. Ai, mas se eu quebrar o vaso, mas fulano não tem. O que a Marta vai achar? Né? Que é a irmã dela. E o Lázaro, né? Eu não, a mulher não podia nem ficar muito perto do homem. Agora eu vou chegar, vou quebrar meu vaso, vou tocar no pé dele, vou abraçar ele, vou beijar ele. O que vai ser? Ai, mas se ela ficasse nisso, ela não tinha rompido, ela não tinha vivido o sobrenatural que Deus tinha para ela, e aquela adoração vai expandir e vai tocar todo o ambiente. Então, espero que o Senhor fale conosco nesse dia, espero que vocês entendam a palavra que está sendo liberada, que vocês avaliem o seu vaso, avalie se você tem esse vaso de alabastro, se você está pagando esse preço para ter essa preciosidade, se você está guardando tudo que Deus tem te entregado, e se você tem essa disposição de ir além aonde muitos não foram, fazer aquilo que Deus chamou para fazer, porque tudo que nós fazemos também é impelido pelo Espírito Santo, né? É o próprio Espírito Santo que cria em nós tanto o querer quanto o realizar. E sobre esse rio, queira estar no rio, queira estar cada dia mais profundo, viva a sua vida passando de nível. Não se prenda e queira desprender de tudo aquilo que te impede. Se transforme, seja surpreendente. Se refine. Lembra que eu falei disso? Refina suas atitudes. Tem marido que já sabe, fala: já conheço essa mulher, já conheço ela desde a hora que ela abre a boca até a hora de dormir, eu já sei como é que ela é, o que ela vai fazer, o que ela reclama. Seja surpreendente, se transforme de dentro para fora, de fora para dentro, nas suas atitudes. Como mãe também, né? Tem os filhos que já conhecem, e já sei, já vem com a ladainha, já conhece minha mãe, mas se transforme. Seja uma mulher surpreendente, surpreenda. Porque aqui uma pessoa que vive nesses níveis das águas é uma pessoa surpreendente. Ela não é mais a mesma quem estava andando com as águas no tornozelo, quem estava andando agora no joelho, nos lombos, atravessando a nado ou mergulhando profundo. Ela não é mais a mesma.
E é isso que nós fomos criados para ser, irmãs. Nós estamos aqui para evoluir. Em nome de Jesus. Tenham um bom dia. A canção que eu vou deixar hoje é uma canção para nós ponderarmos no que a gente deseja com o Senhor, né? Um beijo, fiquem com Deus, até mais.